direção da Petrobras tem plano de privatizar 8 refinarias até o final de 2021. Essas refinarias são responsáveis por quase 50% da capacidade de refino instalada no país. E vamos falar sobre esse assunto com o João Antônio de Moraes, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo e ex-coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, FUP. Olá, Moraes, como vai? Tudo bem? Olá, Marilu, nossa saudação à TVT, aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Para nós, petroleiros, é sempre importante dialogar com os internautas e os seus interlocutores. Marilu, muito obrigado pelo convite. Vamos tentar ajudar um pouco nesse debate tão importante para o Brasil. Perfeito. Vamos lá, então. Bom, Moraes, o governo Bolsonaro, você acha que também está passando a boiada também na área do petróleo? Nossa soberania está em risco? Quais as consequências, na sua opinião, dessas privatizações para o país, Moraes? É gravíssimo, Marilu. Na verdade, os brasileiros só vão ter noção do que isso representará quando os anos se aproximarem. Isso é, no futuro nós vamos perceber a verdadeira tungada que recebemos do governo nesse entreguismo nunca antes visto nesse país. É incrível como que um governo que tem tantos militares nas suas fileiras, né, e eles, os militares que, como bem disse o nosso presidente Lula, eles que têm como canção de ninar o hino nacional e têm como fralda a bandeira nacional, como pode eles permitirem um entreguismo dessa magnitude? O Brasil tem 15 refinarias, eles falam em entregar 8 refinarias. Isso é gravíssimo sobre vários aspectos. É lógico que o interesse nacional é o que nos chama mais atenção, mas também é impossível não falar dos prejuízos que vai ter a Petrobras enquanto empresa, né? Então, nós temos uma direção da Petrobras hoje que age contra os interesses do país e, efetivamente, contra os interesses da nacionalidade. Falando um pouco dessas refinarias, o Brasil ficará, se eles tiverem êxito nesse entreguismo, Marilu e ouvintes, o Brasil ficará apenas com as refinarias do Sudeste, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro, né? O que significa isso? Isso significa uma mudança na forma em que a Petrobras atuou desde 1953, quando foi fundada. Isso é, a Petrobras foi fundada com o compromisso de incentivar a industrialização e o desenvolvimento nacional com equidade. Isso é, a construção dessas refinarias foi pensada para abastecer o mercado e assim fornecer a energia necessária à industrialização, mas igualmente também foi pensado para equilibrar o desenvolvimento nacional. Agora imagine você o quanto isso será afetado na medida em que essas unidades passarem para controle estrangeiro. Isso é, as unidades passarão a operar não mais com o objetivo para o qual foram fundadas, e sim com o objetivo de levar lucro para os cofres de entes privados e geralmente estrangeiros. No caso da nossa refinaria lá do Alves, a nossa Mataripe, lá na Bahia, é ainda mais simbólico, porque a RLAM, ela foi criada antes da Petrobras. Ela foi criada pelo então Departamento Nacional dos Combustíveis, né? Então ela tem uma importância econômica, uma importância energética, mas ela também tem uma importância histórica, porque a RLAM, podemos dizer que foi a base de criação da Petrobras, e é a segunda maior refinaria do Brasil. E quem é que está comprando a RLAM? Quem é que fez a proposta vinculante? Um fundo soberano dos Emirados Árabes. Então, o dinheiro que os Emirados Árabes acumularam com a exportação de petróleo, eles fizeram uma poupança e estão agora comprando a segunda maior refinaria brasileira. E esse é justamente o modelo que nós propunhamos para o Brasil. Isso é, o Brasil utilizar o dinheiro do pré-sal para fazer uma poupança interna, e no nosso caso a gente propõe que fosse investido em saúde, em educação, mas quer dizer, o Brasil faz ao contrário. Então, o Brasil pega o que é nosso e entrega para um fundo soberano estrangeiro, né? Um fundo soberano estatal, inclusive, sob controle do Estado dos Emirados Árabes. Então, quer dizer, ao invés da gente fazer o que eles fazem, a gente pega e entrega o que é nosso para ele.
e apostemos que ainda tenhamos compromissos por parte de instituições que venham a barrar esse crime, esse verdadeiro crime de lesa pátria, entregar a RLAM e as demais refinarias, mas eu estou falando da RLAM porque é a primeira da lista, é de fato um crime de lesa pátria que vai prejudicar imensamente a Bahia, esse grande estado brasileiro, vai prejudicar o desenvolvimento daquela região, vai prejudicar a integração nacional e, mais que isso, vai ainda prejudicar economicamente a Petrobras. Nós estamos falando disso no final do mês de julho, início de agosto, onde a Petrobras acabou de apresentar o seu balanço do segundo trimestre, Marilu e ouvintes. Os combustíveis exportados por refinarias como a RLAM e como a nossa refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco, foram fundamentais para reduzir o prejuízo que a Petrobras teve nesse segundo trimestre em função aí da pandemia. O que significa isso? Se eles já tivessem concluído esse entreguismo, essa destruição, esse crime de lesa pátria, se eles já tivessem feito isso, o prejuízo da Petrobras seria ainda maior e faltaria mais dinheiro para investir na economia nacional e nos recuperarmos da crise econômica causada pela pandemia e pela inabilidade do governo Bolsonaro no trato com a pandemia. Então, realmente, é muito grave isso. É preciso que nós barremos a entrega da RLAM e das demais refinarias. Exato. E, Moraes, você falou exatamente que as atividades da companhia ficarão concentradas basicamente na região sudeste. Quais os prejuízos para a região nordeste do país com essas privatizações, sendo que as refinarias ficaram concentradas mais aqui no sudeste do país? Olha, o prejuízo, como eu já disse anteriormente, é o desenvolvimento, mas é também o desabastecimento. Por quê? Como que os entes privados atuam? Eles atuam segundo a lógica do seu lucro. Enquanto a Petrobras sempre atuou sobre a lógica do interesse nacional. O que significa isso? Por exemplo, se em determinado momento for mais interessante produzir a nafta ao invés do gás de cozinha, por exemplo, a nafta petroquímica, a refinaria vai fazer o quê? Ela vai se preocupar em abastecer o país com o gás de cozinha ou ela vai priorizar um derivado de petróleo que gere mais lucro? Certamente, sobre a lógica privada, acontecerá a segunda hipótese. Então, há sim o risco do desabastecimento daquela região. Há sim o risco do aumento do preço dos combustíveis naquela região. Porque, igualmente, os entes privados tendem a vender os produtos sempre com preços mais elevados do que as empresas estatais. A gente já passou por isso em inúmeros setores que foram privatizados no passado. O Brasil já teve a conta de luz mais barata do mundo. Hoje tem das mais caras por conta das privatizações promovidas por Fernando Henrique. Então, o risco é total para aquelas regiões, mas é também um risco para o Brasil, porque reduz a integração nacional e, logicamente, a gente também, né, Marilu, eu que moro aqui em São Paulo, não me iludo que eles estão começando por lá, mas eu não tenho nenhuma garantia e não tenho ilusão de que as nossas refinarias aqui em São Paulo estejam garantidas também, né? A nossa Replan aqui em Campinas, da onde eu falo, a Recap lá no ABC, tudo está sobre risco. Quando você tem um governo que não prioriza o interesse nacional e um governo que é um verdadeiro mascate, né? Porque tudo que Paulo Guedes fala é para vender, né? Ele não é um ministro da economia, ele é um mascate do Brasil, que sai pelo mundo oferecendo o que não lhe pertence, porque ele é apenas um governo de plantão. Tudo isso, Marilu, a construção da Petrobras, e me perdoem aqui os ouvintes pela emoção, ela levou muito sangue, suor e lágrimas do povo brasileiro. Muita gente morreu para conseguir construir esses entes industriais. Então, é algo que não pertence a um governo de plantão. E, no entanto, eles estão tendo essa medida, mas que a gente espera que haja reação e a gente possa barrar tudo isso. Eu queria falar um pouquinho mais, Marilu, sobre a Abreu e Lima, que está também na sequência da venda. A Abreu e Lima é a refinaria de Pernambuco. Ela
fora toda a produção, ela é responsável por 80% do gás de cozinha que nós importamos. Ele entra ali pelo porto de Suape, os outros 20% aqui é pelo nosso porto aqui em Santos, o porto de Alemoa, né? Mas 80% é lá por Suape. E a tancagem, a armazenagem desse gás de cozinha é feito lá em Pernambuco, na refinaria Abreu e Lima, que, aliás, uma paradinha aqui para a gente pensar um pouquinho o que significa o nome Abreu e Lima. Um herói latino-americano, um pernambucano, que lutou ao lado de Simão Bolívar para a libertação da América do Sul como um todo, e que o presidente Lula e o então presidente Chaves escolheram esse nome para a refinaria. Pois bem, a Abreu e Lima, que é a RNEST, ela acaba funcionando como um pulmão do gás de cozinha, porque nós ainda importamos de 25% a 30% do gás de consumo que a gente usa para fazer os alimentos para os brasileiros. Pois bem, a perda de controle dessa refinaria significa que nós não teremos mais o pulmão que equilibra o abastecimento e os preços do botijão de gás no território nacional. Então, significa que o preço vai seguir ao sabor do interesse de quem se apropria daquela refinaria. Olha como isso é grave. Pode significar que amanhã a gente não tenha gás para cozinhar mais. Porque se for de interesse dessa empresa privada que assuma lá a nossa refinaria de Pernambuco, não importar ou não usar mais esse pulmão, efetivamente é isso que vai acontecer. E nós estamos falando sobre tudo isso, Marilu e ouvintes, num momento muito interessante para a gente analisar o que aconteceu no mundo com a pandemia. Os países que tinham governos, os estados mais bem aparelhados para poder enfrentar a Covid-19, o novo coronavírus, tiveram respostas muito melhores à pandemia. Então, a Covid, ela demonstra claramente o quanto que aqueles que diziam que o Estado Nacional seria desprezível, erraram. E erraram feio, porque as nações cujos estados não estão atuando corretamente estão pastando, para ser sincero. Basta dizer quais os países hoje que têm mais mortes na pandemia. Os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos porque não tem Estado, né? Já visto inúmeras coisas lá que eles têm muita dificuldade pela falta da presença do Estado. E o Brasil porque Bolsonaro e Paulo Guedes, apesar da existência de um Estado que ainda poderia ter agido de maneira melhor, mas eles resolveram abrir mão, né? Basta a gente ver que todos os dias somos obrigados a ouvir os dados da pandemia graças ao pulo dos veículos de comunicação, porque o Ministério da Saúde está há 4 meses sem ministro. E ele não se dá ao trabalho de organizar os dados da pandemia. Então, o Brasil está sofrendo efetivamente por falta de Estado. Né? Então, aí você imagina, estamos passando com isso na pandemia, e um setor que hoje é ainda razoavelmente equilibrado, graças à atuação da Petrobras, a gente está destruindo para entregar a outros que não vão operar dessa forma. Não adianta a gente chorar depois, porque você não vai poder chamar os Emirados Árabes aqui e dizer para eles, olha, eu quero que você ganhe menos para abastecer o Brasil. Ou quem compre a refinaria lá de Pernambuco, você vai chamar a Shell e dizer para a Shell que para garantir o gás de cozinha para a dona de casa brasileira, eles vão reduzir os seus lucros? Eles vão dar uma banana para a gente. Não estão nem aí com a gente, porque é isso que acontece. Onde não tem Estado em setores estratégicos da economia. Né? Bem, Moraes, agora, dias atrás, a Petrobras vendeu 3 plataformas, né, em leilão por $1.450.000, né, a P7, P12 e P15. Quem comprou foi uma pessoa do Rio de Janeiro, que se identificou no leilão como Marbotene. Como você que está avaliando, né, essa venda dessas plataformas diante dessa produção de barris de petróleo produzidos por dia? Queria que você fizesse essa comparação. Como é que você vê essa venda? A venda dessas plataformas é surreal que isso esteja acontecendo. Que, aliás, até um parênteses antes, Marilu, porque já tem gente dizendo que vendeu barato porque estava parada.
Não, a ordem é ao contrário. Parou para poder doar depois. Parou para vender barato. Então, até porque nós éramos contra e tínhamos dados consistentes que mostravam que aquelas plataformas deveriam estar operando. Então, agora elas foram vendidas por 1 dia e meio da sua produção. Então, olha só o que é isso. Você pegar uma plataforma que poderia produzir mais 10, mais 15 anos e entregar para interesses que a gente não sabe nem direito quem é, né? Porque nem se identificar direito, não se identificou porque, na verdade, é um roubo, né? Então, o bandido está com vergonha de mostrar o nome, né? Você entrega por 1 dia e meio de produção, Marilu. É um escândalo que isso esteja acontecendo e não haja uma reação nacional. Uma reação porque é evidente que uma entrega dessa existem profundos interesses que certamente não são os interesses do povo brasileiro, porque ninguém ia querer entregar um patrimônio, uma plataforma, porque ela produz em 1 dia e meio de produção. Mas foi isso, dado, juntando a produção das 3 plataformas, esse 1,5 milhão equivale a 1 dia e meio de produção de uma plataforma que poderia produzir 10 anos, 15 anos, não sei quanto, mas certamente seria muito mais do que esse 1 dia e meio que eles optaram por entregar. Então, é isso que tudo que a gente está assistindo, Marilu, e nós acreditamos que mais dia, menos dia, Marilu, os brasileiros vão ter que se unir, os brasileiros que têm o mínimo de interesse aqui dentro. Porque quem está no governo, a gente já sabe que não tem, né? Porque se tivesse, não estaria fazendo isso. E Paulo Guedes mesmo disse que tem vontade, que se encher o saco dele, ele vai embora viver fora do país, que é a praxe dessa gente. Então, essa gente está muito pouco preocupada com o Brasil. Mas aqueles que têm interesses aqui, Marilu, sejam eles os interesses econômicos, mas principalmente os interesses democráticos, um dia vão ter que se unir para defender e impedir essa destruição do nosso país. A gente aposta que isso vai acontecer. Eles não perdem por esperar. Não é possível que isso vai ainda seguir por muito tempo, porque eles estão atacando todo mundo. Não sobra ninguém, né? Para dizer que não sobra nem a Rede Globo, que criou as condições para o Bolsonaro ser eleito, né? Até irônico isso, né? E ele enfrenta aí a Rede Globo, até a Rede Globo está sendo afetada pelos ataques desse governo aí, né, Marilu? Exatamente. Bom, mas o Congresso também está pedindo para o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, Moraes, para que impeça a Petrobras de ficar criando aí subsidiárias para desmembrar a empresa e depois vender os ativos, né? Essa é uma estratégia, né, que a Petrobras está adotando, mas é inconstitucional, na sua opinião, Moraes? Não, na minha opinião, não é. Teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito clara de que a venda das estatais teriam que passar pelo Congresso Nacional. E o que faz a Petrobras? Ela cria uma subsidiária e vai e coloca 50% do Parque Nacional de Refino à venda. É evidente que isso é uma manobra para desfazer a decisão do STF, que é baseada na Constituição brasileira, e entregar o país. Então, o presidente do Senado Federal, Alcolumbre, está pedindo que o Supremo Tribunal se posicione sobre isso, e nós estamos apostando que o Supremo tem aí um lapso de nacionalismo, de legalismo, e barre essas ações. Nós não temos dúvida que você criar uma subsidiária pura e simplesmente para vender, para privatizar, é de fato inconstitucional, é ilegal, além do crime de lesa pátria em relação à economia, à soberania energética brasileira e ao desenvolvimento nacional. Perfeito, Moraes. Bom, a gente sabe que os petroleiros, né, da Bahia estão lançando aí um manifesto pela permanência da Petrobras nas mãos dos brasileiros. Está começando aí a vigília itinerante em defesa da Petrobras e da Bahia. A gente quer também mandar um abraço para esses petroleiros baianos, né, Moraes? E continuamos aí na luta. Eu quero te agradecer muito aqui toda essa sua reflexão sobre o tema, Moraes. Muito bem, Marilu. Os baianos são bons brasileiros, né? Estão lá se organizando para resistir a tudo isso, Marilu. Se você me permite aqui mais um dedinho de prosa ainda, Marilu, um dado, porque eles alegam que a privatização vai significar mais concorrência e reduzir o preço dos derivados de petróleo. Isso efetivamente não acontece, porque petróleo
é monopólio sempre. Ou é monopólio do Estado e o Estado movimenta ele segundo os interesses nacionais, ou é monopólio privado. E no nosso caso não é diferente, porque a gasolina produzida em São Paulo não vai concorrer com a gasolina produzida lá na Bahia, porque o custo do transporte seria muito elevado. Então é inviável isso. Portanto, se essas 8 refinarias forem vendidas, o que nós teremos serão 8 cartéis, 8 monopólios em cada região onde atue. E isso fatalmente levará à elevação dos preços, além do risco do desabastecimento. E eu queria pegar aqui um exemplo, como isso que eu estou dizendo, porque diz o seguinte, né? Quem você falar olhando para frente é uma coisa, pode ser só um discurso. Mas vamos olhar para trás. Em 2003, Marilu, nós tínhamos 5.000 revendas de GLP no Brasil. Nós temos agora, em 2020, 73.000 revendas de GLP. Saímos de 5.000 para 73.000. Ora, se a concorrência dá certo para baixar o preço, era de se esperar que o gás de cozinha tivesse quase de graça, né? No entanto, o que a gente viu foi ao contrário, o gás de cozinha chegou até aumento até de 60%, e pasmem os nossos internautas, os nossos ouvintes. Aonde foi que teve todo esse aumento de gás de cozinha? Justamente na margem de revenda. Não foi a Petrobras que aumentou o seu lucro. Quem aumentou foram justamente esses postos de revendas que se instalaram aqui. Então, claramente, eles se associam entre eles e, de uma maneira carteirizada, determinam os preços. Então, isso tende a acontecer com as refinarias, se forem vendidas. O que aconteceu com o gás de cozinha nessa questão da revenda, vai acontecer na produção, com a gasolina, com o óleo diesel, com todos os demais derivados. Portanto, façamos votos que os baianos tenham muito êxito nessa luta e vamos todos nós nos juntarmos aos baianos nessa defesa, porque, afinal de contas, dizem que tudo começou na Bahia, inclusive a Petrobras. Portanto, defender a Petrobras na Bahia é defender a RLAM, é defender os interesses do povo baiano, é defender os interesses do povo nordestino e é defender os interesses do conjunto da sociedade brasileira. Não temos dúvida que o Brasil só vai para frente unido, e unido defendendo o que é seu. Eu quero aqui agradecer o convite, Marilu, e a nossa TVT, a Rádio Brasil Atual, e como eu sempre digo, né, que bom seria se tivéssemos mais veículos de imprensa como vocês. Um abraço. Tá ótimo, Moraes. Muito obrigada. Forte abraço também para você. Bom, a gente ouviu aqui o João Antônio de Moraes, ele que é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo e ex-coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Vocês estão ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.